Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas do Brasil. Mas antes, vamos dar uma relembradinha aqui. Então, o que é bioma? Bioma é uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um bioma é um conjunto de vegetação, fauna, solo e clima característico, ou seja, a gente só encontra naquele lugar, beleza? Isso é um bioma. Outra coisa que a gente precisa relembrar são as zonas térmicas, né? A forma da Terra, quando ela é associada aos movimentos de rotação e translação, influencia diretamente a distribuição de luz na Terra, sobre a superfície terrestre, tá? Isso cria diferentes zonas térmicas. Então, dessa forma, a incidência da luz solar ela tem relação com a temperatura na superfície. Em relação às zonas térmicas, a maior parte do Brasil está na zona tropical, tá? E uma menor parte fica na zona temperada, beleza? Relembrando um pouquinho sobre os biomas que a gente já falou, tá? Eu coloquei aqui só para a gente dar uma relembrada, bem por cima mesmo. A Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, né? Ele ocupa, além de alguns estados brasileiros, ele também ocupa alguns países, como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Tá. O clima. O clima na Amazônia, ele é quente e úmido, não tem estação de seca, tá? E a biodiversidade, ela é muito rica. Nesse bioma, né, vivem muitas espécies de árvores de grande porte e muitos animais. Aí a gente falou também sobre o Cerrado. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro. Ele tem um clima quente, mas tem época de seca e época de chuva. No geral, as árvores desse bioma têm troncos retorcidos por causa do solo. E no Cerrado também existem importantes bacias hidrográficas. A gente falou sobre a Mata Atlântica, né, que originalmente ela se localizava próximo ao litoral. Na Mata Atlântica a gente tem um clima muito quente e úmido e tem chuva o ano inteiro, tá? A Mata Atlântica ela é considerada uma das maiores biodiversidades do mundo. E tem também a Caatinga, né? Ela ocorre em grande parte dos estados do Nordeste brasileiro. Na Caatinga, o clima é semiárido, tá? Ele é marcado por temperatura elevada e pouca chuva. Então faz muito calor e quase não chove, tá? Agora a gente vai entrar no de hoje, que eu vou explicar mais certinho, mais completinho. A gente vai falar sobre o Pantanal e os Pampas. Então, começando pelo Pantanal aqui, o Pantanal ele é conhecido como a maior planície alagada do mundo, tá? E também ele é considerado o maior bioma, o bioma brasileiro mais preservado, tá? De todos os biomas que a gente tem no Brasil. O Pantanal, ele abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e tem uma parte também na Bolívia e no Paraguai. No Pantanal, o clima que predomina é o clima quente, né? A gente tem duas estações muito bem marcadas, né? No verão chove muito e no inverno é seco. As características do solo do Pantanal, elas são resultados das constantes inundações. Por causa dessas constantes inundações, o solo do Pantanal ele é pouco fértil, tá? A fauna e a flora são bem ricas e variadas, né? Porque assim, o Pantanal ele está localizado entre a Amazônia e o Cerrado. Então, o Pantanal abriga espécie de animal e de planta da Amazônia e do Cerrado, tá? Mas também, né? O Pantanal também tem as espécies endêmicas, tá? A espécie endêmica é a espécie que só acontece no Pantanal, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Dos animais. Então, a fauna é representada pelas garças, tuiuius, araras, peixes dourados, peixes pintados, piranhas, jacaré, ariranha e muitos outros, né? E a flora é representada por figueira, engazeiro, palmeira, entre outros. No Pantanal, existem dois tipos de ameaças, né? E é a pesca e a caça ilegal. Então, algumas vezes acontece de os peixes e outros animais serem capturados só para entretenimento, tá? E outro grande problema que a gente tem no Pantanal é o tráfico de animais, né? Onde os traficantes pegam esses animais e vendem ilegalmente para colecionador, pesquisador e criadores estrangeiros. Tá? A outra ameaça ao equilíbrio do Pantanal é a pecuária não sustentável, a monocultura. A monocultura é a cultura de um só tipo, tá?
que no caso é da cana-de-açúcar e da soja, e a contaminação do solo e dos recursos hídricos com produtos agrícolas, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pampas. Os pampas, né, também é chamado de campos sulinos ou campos gaúchos, né? Ele é um bioma típico do sul do país, mas ele também está ali um pouquinho depois do Uruguai e Argentina, né? Ele passa um pouquinho da fronteira. Nos pampas, a gente tem um clima que é caracterizado por temperatura que é mais alta no verão e bem mais baixa no inverno, né? No inverno a gente chega a 10, 12 graus. E no inverno também chove muito menos, tá? Só a título de curiosidade para vocês, pampa significa terra plana, tá? Pampa é uma palavra que tem uma origem indígena. Então, se pampa significa terra plana, a gente entende que nos pampas a maioria das terras são planas, né? São planícies. Nesse bioma há um predomínio de plantas rasteiras e gramíneas, tá? Como eu já disse, a maior parte, né, a parte predominante são planícies, mas também existem algumas colinas. E essas colinas nos pampas são chamadas de coxilhas. O bioma pampas, quando ele é próximo ao litoral, ele é bem marcado pela presença de banhado. Banhado é terras alagadas, tá, pessoal? E nessa parte, eles encontram bastante plantas como junco, gravatas e aguapés. O Pampas ele tem uma biodiversidade muito rica, tá? Com muitas espécies de peixes, aves, roedores. Um exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que é a capivara, jacaré do papo amarelo, lontra, entre outros. A parte de criação de animal é uma coisa bem tradicional no sul do país, né? E também é uma atividade econômica muito forte. Ao contrário do que parece, né? As pessoas pensam que a ação dos animais que pastam, ela não é boa. Mas ao contrário do que parece, essa ação, né, dos animais, ela é benéfica para a manutenção das principais espécies de gramíneas e leguminosas dos pampas. Só que a gente tem que ressaltar que isso só ocorre quando é a pecuária extensiva, tá? A pecuária extensiva é onde o gado é criado solto, tá? Na pecuária intensiva, o produtor usa um pouco mais de tecnologia e o gado não é criado solto, né? Ele é criado preso. Então, esse tipo de pecuária não é interessante para a preservação dos pampas, tá? A pecuária extensiva, sim. Tá? Nesse tipo de pecuária, a pastagem dos animais não agride o solo. Ao contrário, até ajuda a preservá-lo. Como todos os biomas têm as suas ameaças, nos pampas, as principais ameaças são a introdução e a expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas, né? Essa expansão, essa introdução dessas monoculturas são responsáveis pela degradação e descaracterização das paisagens naturais do pampa. Então, o que acontece? Os pampas, né, a terra acaba perdendo as características de pampas, né? Então, elas acabam não tendo mais as características do bioma pampa. E essas ameaças, além de reduzir a biodiversidade, né, as monoculturas também provocam o esgotamento do solo e acaba comprometendo as nascentes. Só para vocês, a título de curiosidade aqui também, as estimativas apontam que resta apenas 36% da vegetação nativa desse bioma. Ou seja, o restante já não existe mais, tá? Então, galera, foi isso. A gente deu uma passadinha pelos biomas. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no privado. Só não pode ficar com dúvida, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.